Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. Vale dos Sinos de Uruguaiana é o 26526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. O nosso convidado de hoje é o aprendiz, né? O menor aprendiz da Escola Magaldi de Tiro, agora cidadão emérito de Porto Alegre. Coisa bonita, Dempsey Magaldi, tudo bem? Bacana, sim, fomos homenageados aí com esse título, agraciados pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, por uma distinção bastante grande, porque esse mérito exige pelo menos 2/3 de votação dos vereadores no meu nome, né, e isso eu atribuo sempre, claro, que o homenageado sou eu, a minha pessoa, né, Dempsey Magaldi, a pessoa que é homenageada, mas isso se deve a um trabalho, Ricardo, construído em 45 anos de atividade, né? Não só por mim, mas pelos todos os meus colaboradores, todas as pessoas que passaram por esse processo de construção, né? E por todas essas etapas lá, a gente referindo etapas lá atrás, onde a gente começou a implantar esses cursos patrocinados pela Taurus, na época, depois patrocinado pela Amadeu Rossi também, que era outro fabricante de armas aqui no estado. A gente incursionou aí por todo o Brasil e devido a esse empreendedorismo, né, nosso de implantar ineditamente uma atividade que não existia na época, que era uma escola de tiro para civis, né? Hoje, esse reconhecimento da Câmara de Vereadores muito me lisonjeia pessoalmente, né? Mas eu sempre eu gosto de falar que eu vamos dizer assim, coloco, estendo isso também a todos os nossos colaboradores, tanto os atuais quanto os que passaram aqui pela Magaldi, né? E que ajudaram a construir a família Magaldi também, né? Meu pai, meus irmãos, enfim, todos que trabalharam nessa construção com os patrocinadores e principalmente, em especial, divido também com os nossos clientes, né? São 45 mil alunos formados aqui na Escola Magaldi, tá? O que atesta a credibilidade e a capacidade do nosso trabalho e na formação. E dentre eles nós temos muitos, mas muitos CACs que hoje são praticantes e estão justamente aguardando esse decreto, esse novo decreto do governo, que foi prometido, né, Ricardo, para 31 de maio pelo, pelo ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, e que nós estamos ainda sendo regulados pelo decreto que apenas suspendeu, né, criou uma suspensão de algumas atividades, de algumas novos registros, novos clubes, novas escolas, né? Nós estamos aí com a atividade de cursos de iniciação ao tiro, o tiro recreativo e o curso de iniciação ao tiro, que é aquele curso para abertura, para a pessoa ir lá aprender ou se habilitar a ter uma arma, dependendo dessa regulamentação, porque esse decreto anterior ele apenas suspendeu essas atividades, mas não criou nenhuma regra, nenhuma norma para que ele se restabeleça, né? Então, nós estamos justamente aí aguardando que o novo decreto traga luz e traga clareza, né, para que a gente possa dar continuidade de forma natural às nossas atividades de clubes de tiro, de treino, de prática, né? Porque hoje como é que nós estamos pelo atual decreto? Apenas os atiradores que são CACs com registro anterior do ano passado para cá, né, podem fazer as suas práticas regulares, podem fazer os seus cursos, podem fazer a sua prática desportiva, participar de provas, participar de atividades, adquirir armamentos e munições novas. Para essa faixa de público, né, ou seja, quem já é CAC e tem os seus registros, não existe qualquer impedimento. Tá? As atividades estão transcorrendo normalmente. Treinos,
provas de tiro, competições, cursos, tudo normal. Agora, o problema, Ricardo, é para quem quer ingressar, quem quer começar hoje. Este está aguardando a nova regulamentação para que ele possa fazer isso. Mas quem já é CAC, como tu, por exemplo, que és CAC, tem o teu registro de CAC, Eu tu tenho, pode fazer a tua atividade normalmente. eu tenho feito a minha prática de tiro regularmente, como eu sempre fiz, sem problema nenhum. Mas Isso, o tempo, eu vou dizer assim uma opinião minha com relação sim. ao ministro Flávio Dino, ao Ministério da Justiça e a atual situação do governo federal. Eu acho que caiu a ficha no mês passado e o governo Lula não tem a maioria no Congresso Nacional. Então, que qualquer coisa que ele faça mais contundente, vamos pegar um número, dos 513 deputados, 300 são ruralistas. Ele andou sentando pau nos ruralistas outro dia, já perdeu votações no Congresso Nacional. Tá? Uhum. Nós sabemos que a grande maioria, isso é bom para a democracia, do Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, a grande maioria não é de esquerda, e sim de centro e de direita. Eu não diria que a grande maioria é conservadora, isso é inverídico no conservadorismo que as pessoas entendem. Tá? Eu sou um conservador, tá? Mas não vamos explicar o que é ser um conservador. Um conservador não quer dizer um cara de esquerda, ele pode ser conservador, porque ele é um conservador de esquerda. Então, isso que eu quero dizer. Leia e entenda o que é ser um conservador. Tá? São pessoas que têm outro pensamento que não de esquerda. Tá? Então, a grande Claro. maioria do Congresso Nacional sabemos isso. Então, qualquer coisa mais contundente, nós sabemos que está lá pronto, dentro do Congresso Nacional, a votação de uma legislação que, se o Congresso quiser fazer, ele faz, regulamenta definitivamente a questão dos CACs, tá? O presidente Lula eventualmente vai vetar e vai ser derrubado o veto. Nós sabemos que tem voto para isso. Tá? Sim. Tudo depende de negociação, porque isso já estava pronto, porque o Congresso Nacional, no governo Bolsonaro, chegou e disse ao Bolsonaro: ó, nós não concordamos com 100% do que tu pensa. Refizeram, Claro. chamaram as entidades representativas dos atiradores, caçadores e colecionadores, fizeram um arcabouço, já que gostam de falar disso aí, de uma legislação mais redondinha, mais certinha, e está tudo pronto para ser votado lá. É só eles querem fazer, daí o presidente Lula vai ter Claro. que. É, A flexibilização, Ricardo, eu não tenho qualquer dúvida. Né? Então, assim, ó, a boa notícia, né, é que você tem aqui dentro desse cenário, né, não se pode fazer restrições abusivas, ou seja, havia uma ala mais radical, né, que queria acabar com tudo, acabar com o tiro e dizer assim, olha, o esporte não existe mais, o tiro não existe mais, os clubes de tiro vão fechar, as escolas de tiro, enfim, essa discussão ela já e deve ser mais uma ficou coisa. para trás. Tá? Sim. Uma coisa importante, tá? Só salientar. Aqueles ainda que diziam que os fuzis todos estão na mão dos bandidos, que os CACs pegaram e venderam para os bandidos. Qual é o percentual mesmo de fuzis que foram apresentados pelos atiradores na Polícia Federal, porque tiveram que levar esses fuzis lá? Ou seja, o CAC, o colecionador e o atirador teve que ir lá levar o fuzil na Polícia Federal. Qual foi o percentual da MCI? Nós tivemos mais, não só de fuzis, Ricardo, o percentual de armas recadastradas por CACs foram mais de 99%, acima de 99%. A diferença do que não foi recadastrado está na vírgula, né? No 01, tá? Então, assim, ó, isto comprova que se nós falarmos no universo de 99%, nós estamos falando da esmagadora absoluta maioria. Então, todas essas árvores estão, sim, nas mãos de CACs.
E quanto a essa questão que tu referiu, que eu acho importante, né, em relação à negociação com o Congresso Nacional, nós tivemos anteontem a aprovação, anteontem, na Comissão de Segurança Pública do Congresso, da Câmara Federal, tá? A Comissão de Segurança Pública é composta por 29 deputados. 28 deputados aprovaram ontem, anteontem, na Comissão de Segurança Pública, o porte de arma, mudando a regra para o porte de arma. Tá? O porte de arma passa a não ser mais uma autorização e passaria a ser uma licença. Então, o que foi aprovado é um projeto que ainda tem que ser votado também em plenário, mas já foi aprovado na comissão por 28 votos, com apenas um voto contra, tá? Então, assim, esmagadora maioria aí também, né? Entendendo que os critérios para concessão do novo porte de arma devem ser objetivos e não subjetivos, ou seja, entender que existe risco, que este está. Porque o que nós temos hoje, muitas vezes? Pessoas com a mesma condição de risco, tá? Exercem as mesmas atividades, se expõem a riscos semelhantes, e o que tem? O critério hoje ele é discricionário, ou seja, a autoridade policial poderá conceder ou não, na avaliação dela, o porte de arma. E o Congresso, a Comissão de Segurança Pública, entendeu, por sua grande maioria, que isso não deve ocorrer por entendimento discricionário, e sim por licença de acordo com os critérios objetivos que devem estar transcritos na lei. Então, todo aquele que atender esses critérios, ele tem direito ao porte de arma e não há o direito a ser avaliado e considerado o seu pedido. Porque a legislação ela muda um nome do termo, passa a não ser mais uma autorização. Hoje, tu pede uma autorização para portar arma. Tá? E o que o Congresso agora quer colocar é que mude de autorização para licença. E a licença, ela se regula por critérios e normas objetivas que estão na lei. Ou seja, eu me enquadro nessas normas objetivas, sim ou não? Se sim, eu tenho direito ao porte de arma. Então, eu estou pleiteando o porte de arma. Então, aí nós passamos a ter um critério objetivo e não discricionário. Tá? Mas isso ainda precisa avançar. Nós vimos, como tu comentaste, uma declaração ainda esta semana do presidente Lula em relação ao agronegócio, né? Afirmando que as invasões de terra, de MST, de todos esses movimentos, né? Elas não vão ser aceitas, não vão ser admitidas, que não se precisa, que não tem a necessidade de fazer isso, que o agronegócio, que representa um percentual elevadíssimo do PIB, né? Deve ser respeitado a sua produtividade, que aquilo que é produtivo não vai, e o governo não vai permitir que haja invasão, porque não há. Então, o governo vai fazer, sim, segundo o presidente Lula, uma avaliação das áreas improdutivas, e estas áreas improdutivas serão distribuídas pelo INCRA. O que isso nos sinaliza, Ricardo? Nos sinaliza que o governo está tendo a flexibilização com o agronegócio, a flexibilização com a legislação dos CACs, tá? Ou seja, não se cogita, não se fala mais em proibição, em radicalização, em restrições absurdas. Tá? E aí, o que nós vamos ver daqui para diante? O que nós vamos ver daqui para diante é uma negociação aonde vão avançar e recuar em algumas propostas. É uma negociação. Nessa negociação, nós teremos avanços e recuos. Tá? Então, isso é natural da democracia. É isso que se espera. Tá? O que não se pode ter é uma unilateralidade, uma imposição via decreto, tá? Sem discutir com o Congresso Nacional, sem discutir com as entidades desportivas, né? Sem conhecer
realmente a necessidade, tanto que as pessoas têm para se defender, porque nós temos duas legislações, nós não estamos tratando só de CAC, que é aquele atirador desportivo, mas tem aquele cidadão que vai numa loja, que quer comprar uma arma e quer manter uma arma na sua casa simplesmente para se defender, para se proteger, tá? Para não proteger o seu patrimônio, a sua vida, a sua família. Tá? Então, esse também tem que ter uma regulação, também tem que ter uma forma de exercer a sua cidadania, a sua segurança, a sua defesa, a sua legítima defesa de forma adequada, apropriada, dentro do que a legislação estabelece, com todos os critérios de legítima defesa. E é isso, Ricardo, que a gente faz aqui no Magaldi há 45 anos. Tá? O que a gente faz? A gente prepara as pessoas, primeiro, para evitar uma eventual situação de risco. Então, a gente fala muito na nossa escola aqui sobre comportamentos, segurança, sobre conduta preventiva, de como tu agir na rua, em casa, se estiver dirigindo, se estiver na internet. Tá? Então, o que é uma coisa tão comum hoje, né, Ricardo? As pessoas nos celulares, nas suas redes sociais, nos seus, nas suas... De um comportamento que a gente tem que ter no dia a dia, em tudo que a gente faz, desde dentro de casa, no celular, na internet, os cuidados que tem que ter com a sua senha, com o seu comportamento nas redes sociais, quanto o comportamento na rua. Tu vai lá e para ali no bairro Petrópolis, numa determinada praça, e fica esperando uma pessoa ali, né? Então, quem conhece segurança sabe de que praça eu estou falando. Não fica parado esperando uma pessoa ali, porque ali é uma zona de risco. Tá? Tu, quando vai numa farmácia e para na frente da farmácia e vai fazer compra, não deixa uma pessoa esperando no carro. Vamos descer, vamos ficar todos lá dentro do comércio, seja que comércio seja, fica lá dentro e depois todos descem juntos, porque a gente não dá chance para o azar da MC e Magaldi. Claro. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET, claro, RS, Vale dos Sinos e Uruguaiana 26526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. Nós já voltamos. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o meu amigo, cidadão emérito de Porto Alegre, aprendiz, menor aprendiz lá. Há 45 anos aprendendo. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Mas tu carregava a maleta do pai lá, do velho, fechava com obreia ali os buraquinhos de tiro. Isso aí. Então, isso aí foi assim que eu comecei há 45 anos atrás. É isso aí. Mas, o Dempsey, falando da importância da negociação na democracia, tá? Voltando ao caso, eu acho que o presidente Lula, eu acho que já caiu a ficha, e se não caiu, alguém vai ter que forçá-lo a entender que ele não está sendo presidente pela primeira ou segunda vez, que foi outro momento em que ele tinha um outro apoio. As leis mudaram, o Congresso Nacional mudou a maneira de o Congresso pensar, e a força, o empoderamento do Congresso Nacional, eu gosto muito de dizer isso, né? O Congresso Nacional se empoderou, gente. Se empoderou. E se empoderou já faz algum tempo. Eles querem chegar, olha, nós queremos isso. Porque o deputado descobriu que ele foi eleito pelos eleitores dele, não pelo presidente da República. O senador, a mesma coisa. Então, ele tem que agradar aquele nicho de pessoas, de pensamento ideológico, de pensamento do ramo de atividade dele. Se ele tem um compromisso com a área de saúde, ele tem que se preocupar com a área de saúde, que é esse pessoal que vai eleger ele, e ele tem que representar essa gente. Se ele representa o agronegócio, se ele representa a indústria, se ele representa os sindicatos
patronais, se ele representa a CUT, o MST, os outros entes que existem na nossa federação, de várias correntes ideológicas, ele tem que cumprir o seu papel. Tá? Ele não pode trair o seu eleitor. Ele não pode. Claro. Então, hoje, vamos falar assim, pô, se tu fosse eleito pela esquerda, se tu fosse eleito pelo pessoal que apoia a esquerda, os sindicatos dos operários, pela CUT, tu tem um compromisso com eles, gente. Tu não pode chegar lá e dizer, não, agora eu vou votar do outro lado. Não, não é assim. Não é assim que funciona. É que assim, o parlamentar, Ricardo, ele tem uma identidade muito com o seu público, com os seus compromissos de campanha que ele assumiu em relação às bandeiras que ele defraudou. Tá? Agora, um cargo de governador, prefeito, cargo executivo, prefeito, governador, presidente da República, ele governa para uma comunidade, ele governa para um estado, governa para um país. Bom, então tu tem que governar, o presidente Lula tem que governar para o Brasil. Ele não pode governar para a esquerda, que ele está governando para metade. A outra metade, uma é contra, outra é a favor. Vamos lá. Não é metade a esquerda. Bom, nós temos... Eu costumo dizer que nós temos... somos divididos em três, tá? Tem a esquerda, tem os mais à direita e tem os moderados ao centro. Tá? Eu estou nesse grupo. Estamos nesse grupo, né? Eu também. Também me identifico dentro do grupo de centro-direita. Mas o que nós, cada um tem a sua bandeira, cada um tem a sua ideologia, todos têm que ser respeitados. Nós não podemos ser contra ideologia de gênero, de raça, de social, de escala social, de forma alguma. Nós temos que compreender que o quê? Que o Brasil é um país, esse país é uma nação, e nós temos que atender aos interesses comuns a toda a nossa sociedade. Então, a sociedade quer poder se defender, quer poder se proteger, e para isso ela precisa ter um mecanismo de defesa igual ao que ela pode ser atacada por bandidos, por meliantes, por pessoas que venham descumprir a lei. Mas nós temos a segurança pública, nós temos a polícia para proteger, para fazer esse trabalho, para fazer esse confronto. O cidadão não está preparado para isso. O cidadão é uma pessoa que ele não pode ter esse tipo de intervenção. Não, Ricardo, vai me desculpar, mas eu não tenho esse tipo de entendimento, porque eu acho que o direito à vida é individual, o direito à vida é teu. Então, tu protege a tua vida, a garantia desse direito individual, que o coletivo não é onipresente. Nós não podemos, e nem é utopia dizer que o Estado vai estar 100% ao nosso lado, nos tutelando em todos os momentos. Não vai estar, nós sabemos disso. Então, vamos ser realistas. Se tu estiver lá no meio rural, se tu estiver no balneário de praia, onde tu frequenta, e num horário, local, ermo, ou em alguma situação, é tu que vai ter que resolver aquela ameaça em relação à tua vida. Tu tá viajando, tu furou um pneu, tu precisou um socorro mecânico, tu teve que fazer uma parada, no meio da noite, no meio do nada, numa estrada. Como aquela moça dentista que, por exemplo, ali na Estrada do Sol teve que furou um pneu e o caminhoneiro parou para ajudar ela e acabou estuprando a moça. E se ela tivesse uma arma, ela poderia se defender. Então, recentemente agora, nós tivemos aqui na Orla ali um crime bárbaro, onde prontamente a polícia investigou e identificou os responsáveis.
Mas isso chocou a comunidade, ou seja, foram mortas 2 pessoas que eram praticamente assim definidas como alvos, né? Mas foram feridas outras 5 pessoas também nesse festival de disparo de arma de fogo, né? Por um conflito entre pessoas. Mas Né? Então, o Dempsey, tinha algum CAC ali que estava usando, não, claro que que não. disparou essas armas aí? Se tivesse um CAC com porte de arma, poderia ter evitado a tragédia, ou seja, o tiroteio. Tá? Ah, tá, Então, se mas tem o bandido alguém não era apontando uma CAC, arma a arma não contra era as de pessoas, CAC, né? O bandido não era CAC, nem a arma era de não, CAC. não, claro que não. Mas, o Dempsey, mais uma vez o nosso programa chega ao fim, tá? E tu tá sempre atento aí, né? Na realidade, tu tá Passa sempre rápido, atento, né, Ricardo? ligado lá no Congresso Nacional, o que está acontecendo, Sim. para passar informação para os CACs do nosso estado e passar a informação para aqueles outros que querem saber como está essa questão do armamento no Brasil. Eu agradeço mais uma vez a tua participação no nosso programa e daqui a uns dias, daqui a umas 2 semanas, tu já tem notícia. Espero que sim, né? Que o ministro Flávio Dino consiga apoio para tocar alguma coisa para frente e regulamentar definitivamente, de uma maneira correta, a questão dos CACs no Brasil. Eu concordo contigo plenamente, viu, Ricardo? E tu pode ter certeza do seguinte, que se esse novo decreto não contemplar adequadamente, de uma forma razoável, as atividades dos CACs, não é? Pode ter certeza que um TL vai ser aprovado no Congresso Nacional, com o apoio da Câmara e do Senado, não é? No sentido de termos uma lei reguladora desse assunto. Nós temos aí bem adiantado o PL 3723, tá? Com essas complementações que nós vimos agora na Comissão de Segurança Pública da aprovação do porte de arma com critérios objetivos e não mais com esses critérios subjetivos, né, de autorizações ou não discricionários. Né? Então, são avanços que aos poucos nós vamos construindo e vamos construir, assim, com isso, uma sociedade com interesses comuns, e não unilaterais, né, puxando nem para lá nem para cá. Maravilha, Dempsey. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Muito obrigado. Este é o programa ricardoorlandini.net. Até uma próxima oportunidade. Somos a Parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento.